Aleluia. Boa tarde, queridos. Graça e paz. O Senhor é bom, amém? Em quanto tempo Ele é bom? Sempre, sempre, sempre. Amém? Que bom estarmos juntos. E ontem eu compartilhei com vocês. Pode se assentar. O que eu tentei passar aqui ontem foi uma base, um fundamento para aquilo que nós iríamos compartilhar aqui nessa tarde e noite de sábado. E falamos ontem sobre como Deus deseja que a sua igreja seja de fato uma família. Amém? Que esse é o padrão, esse é o modelo de Deus. Mas também aprendemos que o reino ele opera como princípio da herança. Dentro desse aspecto falamos sobre a importância dos pais, porque são os pais que são os progenitores, são aqueles que dão início à herança, porque são os únicos capazes de produzir sementes, de dar sementes. E por isso que nós estamos vivendo um tempo de restauração de paternidade. E isso traz um verdadeiro alinhamento nas estruturas da igreja. Um alinhamento mais interno do que externo. Porém, com esse alinhamento interno, a expressão externa da igreja passa a ser mais correta, mais precisa no que concerne ao desejo de Deus, o modelo de Deus, o padrão de Deus. Nós nos apresentemos como uma verdadeira família. E é muito importante esse tempo, porque eu entendo que mais do que nunca nós precisamos trabalhar para fortalecer as igrejas locais. Porque Deus deseja igrejas locais fortes, que sejam capazes de impactar territórios, amém? De trazer transformação em lugares. Entendo que a igreja local, ela é parte da estratégia de Deus para esse tempo, no que concerne a termos força de impacto. Porém, não falo apenas dentro de quatro paredes, sobretudo na nossa sociedade. Porém, isso se estabelece por meio de uma igreja local, onde uma família se reúne, debaixo de um espírito de paternidade, para que de fato cada um dos santos possam entrar na sua herança. E assim fazerem aquilo que foram chamados por Deus a fazerem. Portanto, quero nessa tarde dar continuidade, falando sobre quando estava orando, falando com Deus sobre esse tempo, uma palavra que o Senhor colocou muito forte no meu coração, que seria um chamado para alinhamento. Eu até compartilhei com o apóstolo e falei, olha, se eu fosse dar um título, um tema para esse tempo, seria esse, um chamado para alinhamento. E quando falamos de um alinhamento, a gente sabe que é o ajuste preciso, né? A ordem da disposição das coisas para que elas possam funcionar bem. Todos nós que manejamos, que dirigimos um carro, sabemos que um carro, quando ele não está bem alinhado, compromete o seu desempenho. Existem algumas coisas que podem acontecer em função disso. Quando o carro está bem alinhado, ele pode ter um bom rendimento, ele pode desempenhar de uma maneira precisa aquilo para o qual ele foi criado. Da mesma forma, a igreja precisa de um alinhamento no que concerne primeiro a dimensão do reino. Cada santo precisa estar alinhado com as estratégias de Deus em relação ao seu reino para essa geração, para esse tempo. Amém? Isso todos nós, independente de qual função nós exerçamos, qual chamado específico nós possamos ter, todos nós, como cidadãos do reino, precisamos estar alinhados com as estratégias de Deus em relação ao seu reino, nesse tempo preciso, nessa geração. Amém? Mas também nós precisamos estar alinhados devidamente a uma estrutura local, a uma igreja local. Precisamos ser parte de uma igreja local para ganharmos a expressão visível do corpo místico de Cristo. Como igreja local nós nos reunimos para trazermos essa expressão física. Amém? Chegou o tempo de nós, como corpo de Cristo,
falarmos aquilo que Jesus falou para Filipe. Se você quer ver o Pai, olha para mim. Eu sou a revelação do Pai, eu sou o padrão, eu sou o modelo, olha para mim. Está na hora da igreja do Senhor se levantar para essa sociedade e dizer: vocês querem ver Jesus? Olhem para nós. Olhe para a seara de Deus e vocês vão ter a revelação de Cristo Jesus. Vocês irão ver Jesus. Para que isso aconteça, Paulo sempre fala a respeito da importância do corpo estar bem ajustado, que é outra palavra para alinhamento. Amém? O ajuste de todas as coisas, a disposição dos membros de uma maneira ordenada para que possa funcionar plenamente, efetivamente, no que concerne aos propósitos de Deus. E eu penso que dentro desse alinhamento, nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está de fato levantando líderes com um coração paternal, e nós falamos isso ontem. Porém, ao mesmo tempo, Deus começou a trabalhar com os membros para que eles possam ganhar a consciência de filiação e se posicionarem como filhos verdadeiros de Deus, mas também filhos ministeriais, para que possam não só ter a herança do reino, mas também possam ter herança no ministério. Deus não quer órfãos, nunca foi plano de Deus orfandade, amém? Orfandade não está no coração de Deus, por isso que a palavra fala que Ele fará com que o solitário passe a viver em família. Mas a família, ela precisa de um ajuste, para que de fato ela possa cumprir a sua função. E os pais desempenham um papel fundamental, porque sem eles, nós falamos ontem aqui, não há família. Então os pais são os originadores da família, da onde nós temos a palavra pater e a palavra família, pátria, que na verdade pátria é derivada da palavra pater. Então o pai dá início à família. Falamos da relação de Deus como Pai e de Jesus como Filho, para ser o modelo, o exemplo para a igreja do Senhor. E hoje eu quero falar que estes filhos, eles na verdade são aqueles que carregam o DNA da visão da igreja local. Estes filhos locais são aqueles que carregam em si a semente da visão e são capazes de levar isso a próximas gerações. Por isso é muito importante que aqueles que estão trabalhando em uma casa, amém, imagina, obrigado querido, obrigado, está falhando né, cortando, e aqueles que estão trabalhando em uma casa local, em um ministério local, precisam estar alinhados, sobretudo, principalmente com o coração dos líderes. Amém? Com o coração dos líderes, precisa acontecer um alinhamento de coração. Em outras palavras, eu preciso conhecer o coração daqueles que Deus colocou sobre a minha vida, como meus pais ministeriais, como meus pais espirituais. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber quem é o meu pai. Amém? Qual é o coração do meu pai? Porque eu vejo que muitas vezes na relação entre líderes e liderados, entre esses pais e filhos, na verdade, muitos estão ligados porque foram nomeados, porque receberam uma designação, uma função, a outros que se sentem agradecidos. O coração do meu pai, se eu não conhecer o coração do meu pai espiritual, o que pode acontecer é que eu posso me ofender. Amém? Por isso, mais do que nunca, precisamos desse alinhamento de coração. Se nós vamos fazer a obra de Deus juntas, se nós vamos fazer a obra de Deus lado a lado, vocês precisam conhecer o meu coração, e eu preciso conhecer o coração daqueles que Deus levantou para trabalhar ao meu lado. E mais do que isso, nós precisamos vincular, nós precisamos unir os nossos corações, porque senão nós não poderemos caminhar juntos. Senão nós não poderemos edificar juntos. Como poderemos ir para o mesmo lugar se cada um está tomando um caminho oposto? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
E o triste é que por um tempo há um acordo, enquanto as coisas quando as coisas estão dentro do controle, mas quando as coisas estão fluindo bem, quando as coisas estão acontecendo, mas no momento em que esses relacionamentos começam a ser provados, testados, desafiados, tem estrutura aí para suportar essa prova, para ser aprovado? Entramos em aliança e de repente, por não fazermos, formalmente uma declaração de aliança espiritual, no processo de edificarmos mutuamente o corpo de Cristo, em algum momento, porque discordamos, simplesmente rompemos essas alianças espirituais. E nos esquecemos que toda aliança espiritual rompida traz maldição. E infelizmente muita maldição tem entrado na terra dos ministérios, porque as gerações não estão com o coração alinhado. Há herança, mas a herança não pode ser transferida e não pode ser estabelecida, porque os corações não estão alinhados. E o diabo tem feito um grande estrago no meio da igreja, por conta disso. O corpo dilacerado, amém? Pessoas machucadas, líderes cansados, estressados, líderes até mesmo tirando a própria vida, membros das igrejas sem sujeição no coração, porque decepcionados, porque em algum momento tiveram uma experiência negativa de abuso de autoridade, de abuso de liderança. Então uns se justificam de uma forma e outros se justificam de outra forma, e o que nós estamos fazendo com isso é enfraquecendo o corpo de Cristo. Nós estamos roubando a força de impulso que há no corpo de Cristo. Por isso, mais do que nunca, eu preciso conhecer o coração do meu líder. Eu preciso saber que Deus me conectou a Ele, que Deus me conectou à visão que Deus deu para Ele, e eu estou aqui por causa dessa visão, e eu também tenho entendimento que essa visão corporativa ativa a minha visão de vida, ativa a minha visão espiritual. Os recursos que eu preciso para crescer pessoalmente está justamente na herança da qual eu participo no corpo. Quando eu começo a me empenhar pela visão do corpo, quando eu começo a me empenhar pela visão da igreja, então o que isso acontece é que isso vai ativar aquilo que Deus tem colocado na minha vida. E enquanto eu não fizer isso, muitas coisas que estão no campo de horizonte, que Deus tem para a minha vida, não virão à plena manifestação, não serão ativados. Por isso, nós, como igreja apostólica, precisamos ser uma igreja capacitadora, porque entendemos que cada santo tem um ministério no corpo de Cristo, amém? Cada santo tem dons espirituais, tem talentos, tem chamados que precisam ser desenvolvidos, treinados e enviados como filhos que trazem sobre os seus ombros uma porção de herança preciosa. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo está dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aqui está a semente da impartição de uma nova geração. Agora é muito importante que nesse processo de conhecer o coração dos nossos líderes, de termos uma revelação da parte do Espírito de quem são os nossos líderes, porque, como eu te disse, em algum momento nós vamos ser testados, em algum momento nós vamos ser confrontados. Esse relacionamento, e deixa eu te dizer isso, me escute por favor, quanto mais perto você estiver do seu líder, maior será a prova. Por isso, isso não é para covardes, isso não é para aqueles que são covardes. Quanto mais perto eu estiver, mais eu serei provado. Mas há bênção aí, há virtudes aí, oh aleluias, há recursos preciosos que eu jamais irei acessar na minha vida, se eu não estiver disposto a passar por cima de algumas coisas, para continuar conectado, de perto, e o mais perto que puder. Por quê? Porque eu aprendi isso, a profundidade da tua conexão
é a profundidade da tua capacidade de frutificar. Quanto mais conectado você estiver, mais frutífero você será. Vou te dizer de novo: quanto maior for a conexão, maior será a sua capacidade de frutificação. A conexão determina, a qualidade da conexão determina a qualidade dos frutos que se manifestarão na sua vida. Portanto, certifique-se de estar muito bem conectado. Por isso não pode acontecer na alma. Não pode acontecer na superfície, não pode acontecer simplesmente porque, como eu amo esse pastor, como eu me identifico com esses líderes. Não, você tem que entender que Deus te conectou aí, que Deus, aleluia, te deu a esse líder, e deu esse líder à sua vida. Ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus para a tua vida, para ativar o teu destino e o teu propósito no Senhor. Por isso eu preciso ter certeza, eu preciso saber quem é o meu líder, assim como cada líder precisa saber quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Eu quero me certificar a cada dia que os que trabalham comigo têm os seus corações ligados ao meu coração. Eles não estão aí para satisfazer os meus desejos pessoais. Eles não estão aí simplesmente porque eu vou dar ordens e eles estão aí para me servir. Não, eles estão aí porque Deus os conectou à minha vida. Porque como um pai eu sei que eu não posso fazer tudo. Amém? Como um pai, a visão que Deus colocou na minha vida não pode ser plenamente desenvolvida se eu não tiver filhos verdadeiros conectados comigo, para que isso venha à plena manifestação. Porque não se trata da visão de uma pessoa. Eu estou falando de visão legítima, estou falando de visão autêntica, eu estou falando de visão que de fato foi enviada por Deus a homens e mulheres, mediante a graça do Senhor, para escreverem a visão. Por favor, abra sua Bíblia em Abacuque. Livro de Abacuque, deixa eu abrir aqui. Quero ler o versículo com você. Estão comigo? Tudo bem, gente? Vamos lá. Livro de Abacuque, capítulo 2. Também versículo 2. Posso tomar no bico? Diz assim, estão comigo? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. A princípio, esse texto lido como está aqui, nos dá um entendimento da necessidade de que a visão seja muito bem legível. Amém? Que a visão possa ser facilmente identificada, precisa estar aí, bem exposta. As pessoas precisam entender a visão, precisam conhecer a visão. Porém, quando você lê esse texto no original e na maioria das Bíblias em outras línguas, você vai observar que há uma certa diferença. É claro que toda visão tem que ser legível, amém? Toda visão tem que ser bem estabelecida, bem declarada. As pessoas têm que ter acesso ao conhecimento da visão. Porém, o senso que o texto nos dá aqui no original, quando a Bíblia fala para que possa ler aquele que passa correndo, quer dizer, seja tão legível, de tão fácil leitura, que até o apressado possa identificar isso. Porém, na versão original, o texto diz da seguinte forma: para que aquele que lê corra. Então, aqui na tradução em português, a ênfase está na legibilidade da visão. Porém, no original, o sentido dessa palavra é: aquele que vai ler, vai ser impactado por essa visão e ele vai correr com essa visão. Ele vai correr por causa dessa visão. Ele vai alcançar lugares longínquos por causa da visão. Então, no texto, no original, está dizendo: há aqueles que Deus chama para escrever a visão, e há aqueles que Deus chama para correr com a visão.
E uma parte da confusão que existe hoje, grande parte da confusão que existe hoje no meio da igreja, é que há pessoas que estão se levantando para escrever a visão, quando nunca foram chamadas por Deus para escrever a visão. E eu preciso entender isso. Aquele que pela graça de Deus recebeu o desígnio de escrever a visão, e aquele que pela graça de Deus recebeu a incumbência de correr com essa visão. Aleluias. Quando nós entendemos isso, quando nós discernimos isso, nós romperemos no nosso meio todo tipo de competição. Porque nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para servir. E a fidelidade no nosso serviço vai ser medida pelo nosso Deus. E o serviço aí é determinado por aquilo que Deus me chamou para fazer, e não simplesmente aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, ou aquilo que eu gostaria de fazer, ou simplesmente porque aquilo traz notoriedade, visibilidade. Não importa o tamanho daquilo que você vai fazer, não importa a área onde você vai servir, o que importa é que você sirva com fidelidade. Então, se você foi chamado para escrever a visão, faça isso com fidelidade. Se você foi chamado para correr com a visão, faça isso com fidelidade, porque naquele dia o que nós queremos ouvir é: olha, que obra grande você fez, que obra maravilhosa, se destacou de todos os outros. Não, o que nós queremos ouvir naquele dia é: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não é mais importante para Deus aquele que escreve a visão do que aquele que corre com a visão. Simplesmente são funções diferentes. Nem todos foram chamados para escrever a visão, mas há aqueles que são chamados para escrever a visão, e há aqueles que foram chamados por Deus para correr com a visão. Então o que vai acontecer? Deus vai conectar aquele que escreve a visão com aqueles que correm com a visão. Deus vai conectar aqueles que estão chamados a correr com a visão com alguém que possa escrever a visão. E isso, meu amado, te libera para o destino que Deus tem na sua vida. Quantos líderes estão tentando escrever uma visão quando não foram chamados? São líderes, mas não foram chamados para escrever a visão, mas foram chamados para correr com a visão de alguém. Porque não se trata da visão do Eric, não se trata da visão do Alberto, se trata da visão de Deus para a família, se trata da visão de Deus para nossas vidas. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui, meu amado, é a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos por gerações. Mas às vezes nos esquecemos disso, porque o que Deus está fazendo é um trabalho, uma obra geracional. Por isso, pais e filhos, amém? Eu preciso entender, se Deus me conectou com alguém que está escrevendo a visão, para que eu corra com essa visão, eu vou correr. E os filhos são esses que correm com a visão. Estão me ouvindo? Filhos verdadeiros são aqueles que captam a visão, amém? Que abraçam a visão, que identificam a visão, aleluia, que absorvem a visão de tal forma, de tal maneira, que vai agregar com seus dons, vai agregar com seus recursos, vai agregar a essa visão, sabe, com soluções, de tal forma, de tal maneira, que vai levar essa visão cada vez mais longe, mais alto e mais rápido, para a glória de Deus. Porque aquele que escreveu a visão não terá condições de correr com ela. E infelizmente, esse também é um problema, pastor Marcos. Porque às vezes alguns escrevem a visão, foram chamados para escrever a visão, estão tratando de correr com a visão. Então nós precisamos saber qual é o nosso lugar nisso. Amém? Fui chamado, eu estou falando com pessoas aqui que foram chamadas para escrever visão. Mas eu também estou falando com pessoas aqui que foram chamadas para correr com a visão. E enquanto nós não formos fiéis no do alheio, nós não vamos receber o que é nosso. Na verdade, Deus nunca vai te dar primeiro o que é teu, sem que primeiro você possa desenvolver fidelidade naquilo que é do outro. Se eu não servir bem naquilo que é do outro, então eu não terei o que é meu.
Mas se eu for fiel no meu serviço, a visão do outro, e se Deus me chamou um dia para escrever uma visão, então o que é meu, Deus me dará. E sabe o que vai acontecer? Eu estarei autorizado, e como autorizado eu estarei autêntico, e como autêntico eu terei autoridade para fazer o que eu fui chamado por Deus a fazer, porque eu não sou órfão. Eu tenho um pai que me enviou, digam amém. Tem um pai que me colocou durante um tempo sob o cuidado de tutores e curadores, e ele percebeu que agora chegou a hora. Então esse pai diz: vai, toma a tua herança, agora é a hora, eu te abençoo, você está pronto, você está preparado, aleluia. E não pessoas autoenviadas, mas pessoas que debaixo de um comissionamento apostólico foram enviadas. Há autenticidade nisso. Sabe, quando eu leio o Evangelho de Lucas no capítulo 9, e Jesus está muito frustrado com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam ali tentando expulsar um demônio e não foram eficazes, eles não tiveram resultados positivos. Então o pai vem para Jesus e diz: olha, meu filho está terrivelmente endemoniado, os discípulos oraram, mas nada aconteceu. E aí Jesus faz uma declaração que me surpreende. Ele diz assim: ó geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Algumas versões pega mais suave e coloca assim: até quando estarei entre vós? Porque é assim. Jesus estava frustrado com os seus discípulos. Ó geração incrédula, homem de pouca fé, meu Deus, esses caras não estão entendendo nada que eu ensinei para eles. Senhor, não aguento mais. Ensinei, mostrei, falei, e eles estão aí discutindo entre eles quem é o maior. Estão aí entre eles meninos. Amém? Meninos. Que lugar iriam ocupar nas esferas do reino? Meninos. Não haviam entendido. Mas o que acontece no capítulo 10 é surpreendente. Jesus é tão estratégico. Ele fala: quer saber de uma coisa? Capítulo 10, ele, além dos 12, diz a Bíblia ali que ele chama 70, talvez entre eles estejam os 12, amém? E os envia de 2 em 2. E diz assim: olha, vocês irão entrar em cada cidade, em cada aldeia, vocês irão me preceder, e vocês irão lá em meu nome, vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês irão expulsar os demônios, em meu nome vocês... Então, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está designando, ou como há poder no designo. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: como é bom quando alguém impõe as mãos sobre nós e diz assim: eu te libero, eu te abençoo para você fazer isso, vá. Do que você se auto-enviar. Então o que acontece? Os discípulos voltam surpreendidos, amém? Felizes, alegres. Por quê? Porque todos eles tiveram uma experiência muito positiva. Eles viram resultados. Então eles voltaram e disseram: Senhor, em teu nome os demônios se submeteram. No capítulo 9 eles não estavam conseguindo expulsar um demônio de um menino. Agora no capítulo 10 eles voltam celebrando, alegres, porque haviam visto resultados e a autoridade do nome do Senhor fluir na vida dele. Qual foi o segredo? O desígnio. Quando o Senhor os envia, ativa a vida deles, o chamado deles, amém, o dom deles, a habilidade deles, e eles se sentem tão úteis e voltam tão alegres. E a Bíblia diz o seguinte: que quando Jesus vê aquilo, Jesus se alegra de tal forma, de tal maneira. A Bíblia diz no original: e ele se alegra de uma maneira tão poderosa, tão grande, amém, que não há outra vez na Bíblia menção de que Jesus tenha se alegrado tanto assim. Tamanha alegria de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a bênção quando nós estamos debaixo do envio, a bênção de Deus quando nós estamos de fato correndo com a visão. Portanto, aqueles que estão na adoração desta casa, aqueles que estão na intercessão da casa, aqueles que estão ajudando no ministério infantil, aqueles que estão trabalhando na recepção, nas conexões, em todos os ministérios dessa casa, não estão fazendo outra coisa senão correr com a visão.
Alguém que foi levantado por Deus para escrever a visão aqui desta casa. E aí você está aqui como filho, e Deus te conectou a esta casa para que você possa correr com esta visão, porque há dons, há chamados, e muitos de vocês irão entrar em áreas da sociedade. Alguns irão para a área da educação, outros para o governo, outros para a economia. Enfim, tomarão várias áreas da nossa sociedade como filhos enviados, porque estão correndo com a visão. Estão correndo com a visão. Por isso precisamos desse ajuste, precisamos desse alinhamento, precisamos ter o nosso coração voltado para os nossos líderes, vinculados ao coração dos nossos líderes, como Eliseu estava com seu coração alinhado a Elias. Todos nós sabemos que Eliseu foi chamado para servir Elias, e durante o tempo Eliseu serviu Elias com muita fidelidade, amém? Com muita fidelidade. E ali você percebe, ele começa como um servo, ele começa como um trabalhador, ele está ali para servir, e é isso, nós estamos aqui para servir, amém? Porém, o que Deus queria fazer de Elias e Eliseu era estabelecer uma herança poderosa, estabelecer uma transferência de manto, e isso tem que acontecer ao nível de pai para filho, e não de trabalhador para senhor. Alguém está me ouvindo? Então chega uma hora que ele pede, sabe, olha, o que você quiser eu vou te dar, pede o que você quer, e ele diz assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Dura coisa pedistes, mas não algo impossível. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então teu coração está alinhado ao meu coração? E aí vem a prova. Por favor, abra comigo a sua Bíblia mais uma vez. Aí vem a prova. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Amém? Esse é o pedido de um líder. E se eu estou aqui para servir, se eu estou aqui na qualidade de servo, eu tenho que obedecer. Se nós não conhecêssemos a história de Elias e Eliseu, nós iríamos pensar que Eliseu aqui estava se tornando rebelde, se rebelando à ordem do seu Senhor, quando disse a ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Amém? Não te deixarei. As palavras que saem da boca de Elias é: fica aqui porque eu vou lá. E Eliseu diz: nananina, não vou ficar aqui, eu vou contigo, não vou te deixar, não vou te largar. Ele está sendo provado, amém? Ele está sendo provado. Se Eliseu estivesse numa relação superficial com Elias, poderia apenas acatar as palavras de Elias. Mas aqui Eliseu não só acatou a palavra que saiu da boca de Elias, mas discerniu o coração de Elias e percebeu que o que Elias estava pedindo na verdade era uma coisa, mas o que o seu coração desejava era outra. E eu estou aqui não para cumprir a palavra da tua boca, mas eu estou aqui porque eu estou ligado ao teu coração. Não vou ficar aqui, vou contigo. Aonde você for, eu irei. Ele estava desobedecendo o seu líder? Não, ele conhecia o coração do seu líder. Ele conhecia o coração do seu líder. Quando você conhece o coração do seu líder, você não vai se escandalizar com algumas palavras, você não vai se decepcionar com algumas palavras. Talvez algumas coisas possam ser pesadas para você aparentemente, mas você olha para o coração e você sabe quem é o seu líder, e você sabe que ele tem uma intenção positiva, abençoadora, de herança para a tua vida. Então você diz: não vou te largar, não vou te deixar, estamos juntos nessa. Aleluia. Não vou te deixar, vou contigo. Amém? Ele estava sendo testado, sim ou não? Na live nós estávamos conversando, falando sobre paternidade, e eu falei de uma experiência que eu tive que marcou muito a minha vida, e sempre quando eu posso eu utilizo esse exemplo. Houve um momento em que eu precisei disciplinar o meu filho,
Mas eu estava muito bravo com aquilo que ele havia feito, porque ele havia me desobedecido em algo, e eu estava muito fragilizado naqueles dias. Eu estava muito emotivo, e por um momento, sabe, de muita emoção, eu acabei sendo pesado demais para com meu filho, o Asaf. Fui muito pesado nas palavras, muito pesado no meu jeito de tratar. Eu pequei naquela hora, pequei e me senti muito mal depois. Mas na hora foi um impulso, foi a emoção que tomou conta de mim, e eu acabei sendo muito, mas muito pesado nas minhas palavras. E depois então, quando eu caí em mim, me senti tão mal. Era domingo, isso tinha acontecido à tarde, poucas horas antes de ir ao culto. Eu ia ministrar naquela noite, e meu coração ficou arrebentado, quebrado. Eu não queria ir para a igreja, muito menos pregar naquela noite, porque eu estava me sentindo em pecado. Essa é a palavra. Senhor, eu errei com meu filho, eu falei com meu filho, eu fui muito pesado, muito severo. Eu fui para a igreja, subi no púlpito para ministrar, mas antes de ministrar eu tive que confessar para a igreja, porque eu estava me sentindo tão mal, tão sem graça, tão sem unção para ministrar naquela noite, que eu não podia simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Então a igreja estava lotada. Deus parece que tem um senso de humor, que tinha gente que nunca tinha vindo na igreja, fazia anos que não via na igreja, veio naquela noite. Eu olhei para a igreja toda e falei: irmãos, eu estou quebrado, eu pequei, e eu preciso confessar isso para vocês. Hoje eu tive uma discussão com meu filho, foi muito pesado, falei o que eu não devia ter falado, e estou me sentindo muito mal, estou sem forças, eu preciso que vocês orem por mim. Mas irmãos, eu estava um caco mesmo, sabe? Eu dobrei os joelhos no púlpito, a igreja começou, nem chamei ninguém, pedi para todo mundo orar por mim. E o povo orou, e bom, foi uma bênção. Orei, me senti renovado ali naquele momento, pedi perdão para Deus. E depois que terminou o culto, eu fui conversar com meu filho. Eu fui pedir perdão para ele. Eu disse: filho, eu pequei contra ti, eu fui muito pesado. O pai não queria ter falado. E eu estava quase chorando ali. Eu vejo essa cena ainda hoje. Irmãos, porque isso impactou a minha vida de uma forma. Ele olhou assim para mim e disse assim: pai, fica tranquilo, eu conheço o teu coração, eu sei quem o Senhor é, eu sei qual é a tua intenção para a minha vida, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E nós nos abraçamos e choramos juntos ali. E eu fiquei tão feliz, porque eu disse: Senhor, é isso que nós precisamos na igreja. Precisamos conhecer o coração dos outros na revelação de Cristo. A revelação de Cristo. Paulo diz aos Coríntios: agora, se você está em Cristo, a ninguém mais conheçais segundo a carne. Porque todos nós temos falhas, porque todos nós erramos em algum momento. Irmão, você não vai precisar ficar muito tempo focando em mim para identificar falhas da minha vida. Basta alguns minutinhos e você já vai ver um monte de falhas. Então eu preciso conhecer o coração dos meus líderes. Eu preciso entender qual é a verdadeira intenção. Porque na hora que eu for disciplinado e talvez, sabe, corrigido, e talvez isso nos incomoda, isso nos confronta, não é verdade? Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas às vezes é necessário, é para a nossa salvação, é para o nosso aperfeiçoamento. Então, se eu conheço o coração do meu líder e eu sei que ele quer o melhor para mim, que ele não está aqui para me perseguir, ele não está aqui, sabe, para me podar, simplesmente para impedir, não, que ele está aqui para me liberar no tempo certo, amém? Ele está aqui para me respaldar, ele está aqui para estabelecer uma herança sobre a minha vida, e eu quero ser digno de levar essa herança a novos níveis para a glória de Deus. Então, Eliseu considerava o coração de Elias aí, e não o que Elias estava falando. Porque às vezes nós podemos nos ofender, nos escandalizar com as palavras, mas se conhecemos o coração,
se sabemos qual é a verdadeira intenção, a gente vai passar por cima dessas coisas. A gente vai entender aquilo que de fato é o mais importante. Vamos entender que essas coisas acontecem entre nós, aleluias, e que nós estamos aqui juntos, amém? Para fazer algo que é maior do que nós mesmos. Obrigado pelo teu amém. Maior do que a nós mesmos. Por favor, abra a sua Bíblia, uma vez mais. Você vai perceber aqui que Eliseu não estava ligado a Elias só por causa de uma nomeação, porque recebeu um cargo. Amém? Mas momento antes de Elias ser tomado aos céus, Eliseu estava lá. E sabe o que ele disse? Vocês vão lembrar. Até aquele tempo ele estava servindo, mas naquele dia ele disse: meu pai, meu pai. E o manto caiu sobre a vida de Eliseu. E todos nós sabemos o que Deus fez através daquele servo poderoso. Mantos são transferidos quando nós reconhecemos os nossos pais. E por isso, mais do que nunca, precisamos considerar o coração dos nossos líderes. Estão me ouvindo? Considerar o coração dos nossos líderes significa proteger, respaldar, amém? Cobrir, porque não é apenas os líderes que trazem cobertura à igreja, mas a igreja também deve, os membros também devem trazer, na condição de filhos, cobertura aos seus líderes, cobertura aos seus pais, amém? Cobrir a vida deles, porque sabe que são dádivas de Deus para a tua vida, são presentes de Deus para a tua vida, para melhorar a tua vida, para ativar o que Deus tem para você, aleluia, amém? Obrigado pelo meu líder, Deus, obrigado pela minha liderança, Deus. Vou orar, vou interceder, vou contribuir, vou me apresentar, vou dizer: conta comigo, amém? Mas na hora da pressão, na hora da dificuldade, na hora dos ataques, na hora que, sabe, muitos estão insatisfeitos e se levantando e criticando, eu não vou permitir que isto aconteça na minha presença. Não, eu vou estar aí, porque eu conheço o coração do meu líder, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é, vou proteger, vou guardar. Aqui não, meu querido, não fala mal do meu líder. Defendem, protegem, aleluia. Segundo Samuel capítulo 18, versículo 5, deu ordem o rei a Joabe. Aqui já seria o suficiente, porque se trata de um rei, e é uma ordem. Alguém sabe que se você não cumpre a ordem de um rei, você será terrivelmente punido? Sim ou não? Não cumprir a ordem de um rei é um desacato, é algo inadmissível, principalmente quando se trata de alguém que está ao lado desse rei. Então, segundo Samuel 18:5 diz, está falando de Davi. E Davi está dando uma ordem a Joabe, o seu capitão, a Abisai e a Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor a mim. Por amor a mim. Olha aqui, é um rei que está dando uma ordem, mas na verdade é um pai que está fazendo um pedido. O rei está dando uma ordem, mas o pai está fazendo um pedido. Peguem leve com o menino Absalão. Ele é uma criança, fez besteira, meteu o pé pelas mãos, mas ele é meu filho. Ele trouxe tanta vergonha, ele trouxe tanta dor, tanta tristeza para Davi, mas Davi tinha um coração de pai. Agora ele está dando uma ordem como rei. Então, se eu pelo menos aqui não considerar a ordem do rei, que eu considere pelo menos o coração do pai. Ou se eu não considerar o coração do pai,
que pelo menos eu considere a ordem do rei. Ô Joabe, Absalão era digno de punição? Sim, mas aqui nós temos o pai que está pedindo: proteja o meu coração. Não é por Absalão, é pelo meu coração. No capítulo 2 de 1 Reis, você vai encontrar algo. Quantos sabem que Joabe era o principal capitão do exército de Israel nos dias de Davi? Era o braço direito de Davi, estava ao lado de Davi sempre, nas batalhas. Porém você vai encontrar algo muito triste aqui, em 1 Reis capítulo 2, versículo 28, chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe tinha se desviado. Joabe tinha o quê? Se desviado. E sabe por que Joabe se desviou? Porque naquele dia ele não considerou o coração do rei. Ele não se importou com o coração do seu líder. Quando ele teve a oportunidade, quando Absalão estava preso pelo cabelo entre os ramos de uma árvore, diz a palavra de Deus que o jovem chegou e disse: olha, Absalão está ali. Sabe, um dos soldados disse para Joabe: o Absalão está ali, está indefeso, está entregue. Ele falou: por que você não matou o cara? E eu ia forçadamente aqui, você teria me forçado a te dar uma recompensa extraordinária. Ele virou para Joabe e disse: Joabe, o que você está falando aí é loucura. Todo mundo ouviu quando o rei deu ordem lá. Está louco que eu vou colocar a mão no Absalão? E Joabe foi lá e matou Absalão, sem considerar o coração do rei, sem considerar o coração de um pai. Braço direito de Davi, amém? Esteve ao lado de Davi por muito tempo. Mas agora nós encontramos algo tão triste a respeito de Joabe, porque a Bíblia diz que ele havia se desviado. Por que ele se desviou? Porque o seu coração não estava alinhado com o coração do seu líder. E isso ficou muito claro no dia em que ele não considerou o coração do seu líder. Quantos pastores, quantos líderes machucados, que durante muito tempo foram usados por Deus para abençoar, guerrear pela vida, pela família, sabe, veio libertação, veio cura, veio restauração, veio salvação pela graça de Deus, mas através desses ministérios, e de repente a pessoa nem considera o coração daquele líder. Vem uma difamação, a pessoa é a primeira a abraçar e dizer: é verdade? Nossa, não acredito que fulano fez isso, e vira as costas e compra. Não defende, porque não conhece o coração, nunca esteve ligado ao coração do seu líder. Essa é a verdade, porque todo líder vai ser provado. Insatisfação sempre vai existir no meio do povo. Sempre haverá entre nós pessoas insatisfeitas. Atos capítulo 6, diz a Bíblia que tinha um monte de gente insatisfeita na igreja. E na igreja, que os líderes eram João, Pedro, Tiago. Então há salvação para mim, há esperança para mim. Então, se na igreja primitiva tinha gente insatisfeita com a liderança, imagine então na minha liderança. Amém? Porque sempre, e às vezes algumas insatisfações são produto de necessidades legítimas, autênticas, porque as viúvas dos gregos, amém, estavam sendo desassistidas pela assistência, enquanto que as viúvas dos judeus estavam sendo atendidas. Isso trouxe uma insatisfação, quem sabe um favoritismo aí, porque só as mulheres, né, as viúvas judias estão sendo cuidadas, e nós aqui. Era autêntico. Mas isso é perigoso, porque começou uma murmuração, uma reclamação. Irmãos, isso poderia gerar, sabe, uma divisão étnica na igreja, criar uma crise racial, já no primórdios, no começo, e comprometer todo o avivamento. Sempre haverá pessoas insatisfeitas. A questão é,
que nós precisamos aprender a tratar com as nossas insatisfações. Por quê? Porque o diabo sabe trabalhar no meio das insatisfações. Ele consegue identificar de longe um coração insatisfeito e sabe como corromper isso, tirar proveito dessa situação. Porque ele um dia esteve nessa posição. Ele estava lá como querubim ungido, mas ficou um dia insatisfeito. Insatisfeito com quem ele era, identidade, insatisfeito com a posição que ele tinha, o lugar onde ele tinha, insatisfeito com a função que ele exercia. E essa foi a sua queda. Porque não soube, sempre haverá pessoas insatisfeitas. Algumas legítimas, por necessidades autênticas, verdadeiras, outras não. Mas nós não somos a solução de tudo. Os líderes não são a solução de tudo. Amém? Não dá para satisfazer a necessidade, o desejo de todos, aqueles que são autênticos e daqueles que não são. E há tempos também para fazermos certas coisas. E o que nós não podemos é ficar correndo atrás, tentando fazer as coisas para satisfazer a insatisfação das pessoas. Porque aí já não é mais o Espírito Santo dirigindo o meu ministério, mas são as insatisfações do povo, colocando sobre a minha vida uma demanda, uma pressão, que me rouba do meu verdadeiro lugar. Por isso os apóstolos sabiamente discerniram, dizendo: nós vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, que vão cuidar dessa área, mas nós vamos continuar na palavra e na oração. Amém? Porque é isso, há tanta pressão sobre os líderes, sabe? E a insatisfação, e não guarda o coração dos líderes, como Joabe não considerou naquele dia o coração do seu líder, do seu rei, e atentou contra a vida de Absalão. Diz no capítulo 2 desse mesmo livro, 1 Reis, agora no versículo 34, subiu Benaia, filho de Joiada, que nome bonito, Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em casa no deserto. Muitos foram depositados, muitos foram sepultados em um deserto, porque desconsideraram o coração dos seus líderes, porque atentaram contra o coração dos seus líderes. Vocês estão tão quietos, gente. Estou vendo que esse meu horário não está acabando. Hebreus, não precisa abrir, 13:17, todos nós conhecemos, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles. Aqui nós entendemos que a obediência é um ato externo, mas a sujeição é um ato de coração. Amém? Que não só devemos obedecer, mas devemos estar com o nosso coração sujeito. Isso gera uma igreja forte, isso gera uma igreja indestrutível, isso gera uma igreja que é capaz de confrontar as fortalezas da maldade e colocá-las por terra em nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer nessa casa, é isso que o Senhor deseja fazer nesse ministério. Posso ouvir um amém? Veja, 2 Samuel capítulo 21. Eu vou olhar no grandão agora para mim não. Ontem eu olhei no meu aqui, eu errei, mas não vou errar mais não. Pode ficar cegado. 2 Samuel, foi a pitada que você me deu ontem aqui também. Meia hora antes, apóstolo. Poxa vida. Estou brincando, tá? 2 Samuel 21, 15-17 diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Alguém está aí comigo? Preste bem atenção. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando o quê? Davi muito fadigado. Um líder cansado é um perigo. Hein? Um líder cansado é um perigo. É um perigo. Olha o que acontece. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos. E estava cingido. Na versão que eu tenho aqui diz assim: de uma armadura nova. Algumas versões dizem de uma espada nova, não é isso?
de uma espada nova. Este intentou matar o quê? Davi. Porque Davi vinha de uma sucessão de batalhas. E como todo líder que está passando por uma temporada de batalha, pode ficar desgastado, pode se cansar. E nós não podemos esquecer que Deus nos colocou aqui como filhos para proteger o coração dos nossos pais, guardar o coração dos nossos pais. Que nós estamos aqui para garantir que não haja sobrecarga na vida dos nossos pais, para que eles não tenham que tratar com coisas que já não diz mais respeito a eles, porque Deus levantou outros para tratar com isso. Que eles podem se focar naquilo que é prioritário do chamado deles, mas ao mesmo tempo também ter tempos de refrigério, de renovação, porque todos nós sabemos que no exercício da nossa liderança, nós sempre estaremos debaixo de pressão, amém? A liderança nos dá um poder de influência, e poder em si mesmo não é positivo nem negativo, mas é a maneira como nós usamos o poder, amém? Se nós usamos para servir, o poder que nos é dado é positivo, é abençoador. Mas todo poder gera estresse, todo poder gera pressão. Toda função de liderança, não importa em qual nível, se você está cumprindo a função de liderança, você vai estar sendo pressionado por um monte de coisas. E a gente sabe que isso é parte, principalmente nós que somos líderes do reino, principalmente nós que somos líderes espirituais, principalmente nós que somos líderes cristãos. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor, nós queremos gerar muitos resultados para a glória de Deus. Então nós nos sacrificamos, nós nos empenhamos, nós damos o nosso melhor. E a palavra é essa que nos define: liderança sacrificial, porque nós nos sacrificamos. Porém, o que nós não podemos permitir é entrar num estado permanente de sacrifício. Precisamos ter tempos de recuperação, precisamos ter tempo de restauração, precisamos de ter tempo de renovação. Princípio do sábado: nem a terra, amém, foi feita para dar resultados o tempo todo. Então o tempo de descanso se faz necessário para que a sua capacidade de produção não se comprometa. Então precisamos guardar os nossos líderes, precisamos facilitar para que eles tenham tempos de renovação, tempos de restauração, para que eles possam dar continuidade àquilo de uma maneira permanente, duradoura, um ministério sustentável, amém? E não algo que hoje está dando resultados e amanhã o que nós temos são líderes cansados, esgotados, que estão tomando decisões precipitadas porque estão sob estresse. Por isso, filhos, quantos estão entendendo a importância dessa palavra, por isso que Deus está levantando filhos verdadeiros. Aleluia. Nós estamos numa construção. Por isso, diz a palavra de Deus, que o inimigo nesse momento identificou com muita facilidade que Davi estava fragilizado e tomou oportunidade aí para destruir, acabar com a vida de Davi. Diz a palavra no versículo 17: porém Absai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Aleluias, defendeu o seu líder, protegeu o seu líder, amém? Viu que o seu líder estava em perigo, correndo risco, e ele se apressou para livrar o seu líder, defender o seu líder, proteger o seu líder. Mas a coisa não para aí, porque os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel, para que não apagues a lâmpada de Israel. Estes homens discerniram que Davi era a lâmpada de Deus para a nação, e o inimigo, tudo o que ele quer fazer é apagar essa lâmpada. Mas eles estão aqui dizendo: o inimigo não vai vencer, não vai prevalecer, porque essa lâmpada não vai se apagar. Oh, aleluia. Eu não sei se vocês podem discernir isso no espírito, mas aqui está a lâmpada de Deus para a vida de vocês, aqui está a lâmpada de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Lâmpada traz luz, traz revelação, traz estratégias para que você continue prevalecendo.
Mas nós não podemos desconsiderar que o inimigo agora mesmo está forjando uma arma novinha para derrubar alguns líderes, para pôr por terra alguns líderes, para paralisar alguns líderes, porque ele sabe da dinâmica que existe entre o pastor e as ovelhas, entre a cabeça e o corpo. Quando Jesus diz: fere-se a cabeça e todo o corpo padece, amém? Fere-se o pastor e todas as ovelhas se dispersam. O efeito destrutivo da queda de um homem, de uma mulher que está numa posição de liderança espiritual é muito terrível, não para ali. Precisamos estar conscientes que os nossos líderes estão sendo atacados continuamente. E se de um lado eles são atacados, do outro lado eles também são seres humanos e podem se cansar em algum momento, podem se fragilizar em algum momento. Eles não estão prontos sempre, não, como muitas pessoas acham. A gente tem dor de barriga. Posso falar uma coisa para vocês? Está sendo transmitido? Não, ao vivo não. A gente também faz pum. Não vai desviar, hein? Mas a gente também tem gases, principalmente quando a gente come muito feijão. Eu não posso comer presunto. Presunto é meu inimigo número 1. Amém? Não posso. Não me dá lanche de presunto, senão você vai ter que aguentar as consequências, porque faz uma reviravolta dentro de mim. A verdade é essa. Às vezes a gente apanha da esposa. Alguém disse: você fala, Senhor? Hoje gente brava é esposa de pastor, esposa de... hoje gente brava, rapaz. Só Jesus na causa. Amém? Não, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente tem desentendimento. Não chega a esse nível, amém? Às vezes dá vontade. Não, irmãos, eu estou brincando, né? Não dá não. A gente sente fome, a gente se decepciona, a gente se frustra. Você acha que a gente não tem expectativa, não? Temos. Aliás, é isso que nos conecta com o nosso futuro, porque temos expectativas, temos esperança. O líder não pode perder conexão com o futuro de maneira alguma. É ou não é verdade? Com um futuro melhor, com um futuro de possibilidades, com um futuro de mudança, com um futuro de resultado. Aí por isso a gente investe, a gente dá o nosso melhor, mas às vezes os resultados não vêm, e o que vem é uma decepção. E a vontade que a gente tem é de enfiar a cara, sabe, na cova, na caverna, se esconder, deixar tudo, sair, falar: Deus, pega outro, vai, eu não sou melhor do que ninguém. Elias era um homem apaixonado, ele tinha paixão pelas coisas do reino, paixão naquilo que ele fazia. Quando a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, não se limita apenas a sentimentos humanos, mas também está falando que ele era uma pessoa de paixão, uma pessoa empenhada, uma pessoa focada em resultados. Por isso, quando ele vem numa sucessão de eventos extraordinários, no mesmo dia ele ora, vem fogo, no mesmo dia ele ora, vem chuva, e a coisa está acontecendo, agora vai, Israel vai se converter, Jezabel vai cair por terra, e o que vem é retaliação. Aquilo o abate de tal forma, de tal maneira, que ele diz: chega, Senhor, basta, não quero mais. Dei o meu melhor, fiz o que pude, mas desanimou. Líderes desanimam, se cansam, amém? Então, de um lado, você sabe, querido, a dinâmica que existe quando um líder cai, quando um líder é ferido. O efeito disso repercute sobre famílias e toca até mesmo a sociedade. Então pensa, eu não estou falando
Eu não estou falando de valor e de importância no reino, mas eu estou falando daqueles que são posicionados como líderes. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado em todos os sentidos. Tanto no sentido das pessoas vão cobrar, tanto como no sentido do ataque das trevas, como também no sentido de dar contas para Deus. Olha a coisa. Quer ser pastor, quer ser profeta. Amém. Excelente coisa desejaste. Mas tenha certeza de que você vai ser pressionado de todos os lados. Amém. E o inimigo vai tentar tirar proveito desses momentos. Proveito desses momentos. Como aconteceu aqui. Porém esses homens discerniram. Aleluias, que coisa linda isso. Você não precisa mais entrar na batalha com a gente. Deixa isso com a gente. Você é lâmpada de Deus. Você é lâmpada para Israel, cara. Sabe, o inimigo não vai apagar essa lâmpada não. Se depender de nós, essa lâmpada vai brilhar por muitos e muitos anos. Entende o que eu estou te dizendo? Se você serve aqui nessa casa, quantas vezes você chegou aqui e por causa da luz, da lâmpada de Deus nesse lugar, veio estratégia para a tua vida, veio uma direção, veio uma palavra, veio uma cura, veio uma restauração, veio uma liberação. É ou não é verdade? Essa lâmpada não vai se apagar em nome de Jesus, porque Deus está levantando filhos verdadeiros com coração que considera o coração dos seus pais. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluias. Mais um texto, Êxodo 17, ainda dentro desse assunto. Êxodo 17, todos nós conhecemos essa passagem. Êxodo 17, 10 e diante diz: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. É isso aqui que eu estou falando. Esse exemplo aqui, nesse momento, é extremamente significativo, porque veja, as mãos erguidas do líder gera a força propulsora que o povo precisa para avançar e derrubar os seus inimigos, para conquistar. Por isso nós precisamos nos certificar, e agora estou falando no sentido espiritual, que espiritualmente falando, as mãos dos nossos líderes estejam sempre erguidas. Amém? Erguidas, para que não falte força para você, para as tuas conquistas pessoais, familiares, profissionais, em nome do Senhor Jesus. Alguém que está aqui orando, intercedendo, um pai que está torcendo por você, digam amém, com as mãos erguidas, para te abençoar, te liberar, te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Mas a verdade é que assim como Moisés se cansou de ficar ali com as mãos erguidas todo o tempo, ai, está pesado, a gente também não consegue sozinho manter as mãos espirituais erguidas o tempo todo. E aí o que me chama a atenção nesse texto é que, poxa, Deus não poderia ter dado a Moisés uma força sobrenatural aqui para que as suas mãos continuassem erguidas até que a batalha fosse totalmente conquistada? Sim ou não? Poderia, mas não fez. Se Deus quisesse, Ele poderia enviar 2 anjos, um de cada lado, 2 anjos poderosos, guerreiros, para sustentar as mãos de Moisés e o povo vencer. Amém? Mas Deus também não fez. Arão e Hur tiveram que discernir e se apresentar e trazer a solução. E é isso que os filhos fazem, trazem soluções. Obrigado pelo teu amém. Trazem recursos, amém? Somam-se as estratégias dessa visão, para que as mãos dos líderes continuem espiritualmente falando erguidas, para que todo o povo
possa conquistar a herança em nome do Senhor Jesus. Por isso, se faz necessário que Arão e Hur discernam a necessidade de Moisés e não tirem proveito da fragilidade de Moisés, ou do momento de debilidade, de cansaço, para dizer: pô, bonito, hein, Moisés? Você diz: não, que é isso, Moisés? O povo vai perder, fica firme aí, rapaz. Ou aqueles que tentam tirar proveito da situação, sabe, para dizer assim: não, deixa que agora é comigo. Está vendo, ó? Falhou, fraquejou. E tirar proveito, sabe? Buscar essas oportunidades de fraqueza, de debilidade, de fragilidade da humanidade. E aí, sabe, para dizer: não, eu sou líder, eu estou aqui, ó, eu tenho graça, eu tenho unção. Muitos fizeram isso. Quando viram a debilidade do seu líder, em vez de se colocarem ali como Arão e Hur para, oh meu Deus, olha que coisa linda, pegaram uma pedra. Paulo disse que essa pedra era Cristo. Obrigado pelo teu amém. Nós estamos assentados com Cristo, amém? Senta aí, meu querido, mas ó, estamos juntos nessa. Nós vamos erguer as tuas mãos até o pôr do sol, ou seja, até que a vitória seja conquistada plenamente. Nós estamos aqui para isso. As tuas mãos não vão se cansar, as tuas mãos não vão se declinar. Nós estamos aqui para sustentar, apoiar, em nome de Jesus. É projeto de Deus, é um chamado de Deus, sabe? É para a gente orar agora, então vamos orar. É para a gente fazer uma vigília, vamos fazer vigília. É para acampar, vamos acampar. É para evangelizar, vamos evangelizar. Estamos aqui, conta comigo. As mãos dos nossos líderes sempre vão estar erguidas, porque não vai faltar Arão e Hur ao nosso lado, amém? Dispostos a discernir o que precisa ser feito, somar os recursos, talentos, habilidades, aleluia, manifestar chamados que Deus colocou na tua vida. E sabe, e a igreja como corpo avançando, a igreja como corpo conquistando, famílias sendo alcançadas. Sabe o que vai acontecer? Pais vão ter os seus corações, eu estou falando de pais naturais, vão ter os seus corações voltados para os seus filhos. Quando havia conflito de gerações, e os filhos, sabe, não terão seus melhores amigos na escola, na esquina. Não, será o seu pai. Meu pai é o meu melhor amigo, meu pai é o meu amigo de todas as horas. Eu posso sempre contar com meu pai. E os pais, falando com os filhos, e os filhos falando com os pais, lá nas casas, nos lares, nas famílias. O espírito de orfandade não vai ter lugar, por causa da paternidade desta família linda que Deus está levantando neste lugar. Aleluias, glória a Deus. E aí você está diante de um inimigo, você está diante de um obstáculo, sabe, uma barreira lá na tua casa, no teu trabalho. Oh meu Deus do céu, está ali para te dizer: aqui você não passa. Mas a mão do teu líder está erguida, querido, está erguida. Sabe o que vai acontecer? Há uma dinâmica espiritual nisso, aleluias. Você vai ser fortalecido, você vai ter estratégias, você vai ter respaldo. Sabe, esse gigante vai cair, esse obstáculo vai ser derrubado. Você vai superar, você vai avançar, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai conquistar, você vai dominar. Você tem herança, e você tem os teus pais aí posicionados aonde eles devem estar posicionados, para que você continue avançando e conquistando. Se nós entendermos isso, queridos, digam glória a Deus. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Vocês lembram da passagem de Elias e Eliseu? Me veio agora algo importante que eu quero compartilhar. Muitas vozes chegaram aos ouvidos de Eliseu para confundi-lo, dizendo: deixa para lá, rapaz, já foi, acabou, já era, não vai dar, não deu. E sabe o que Eliseu fez? Se fechou a essas vozes. Calai-vos, calai-vos. Vocês não sabem o que vocês estão falando. É isso. Coração alinhado ao coração do Pai. Precisamos tomar muito cuidado com algumas vozes. Nós temos que saber quem são aqueles que foram colocados por Deus como uma voz para nossas vidas.
E os nossos pais são essa voz de Deus para nossas vidas. O problema é quando nós começamos a dar ouvido para outras vozes. Isso nos confunde, isso nos distrai, isso nos tira da frequência. Precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque é justamente na mensagem, na voz, na direção do teu pai, é que está justamente os recursos que você precisa para ativar a tua herança. Amém? Deixa eu fazer um paralelo aqui, usando as escrituras em Apocalipse. Todos nós conhecemos as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas. Amém? Olha, ao anjo da igreja tal, escreve a quem? Ao anjo. E esse anjo não é uma entidade espiritual. Amém? Não está falando de um ser espiritual. Esse anjo está falando do mensageiro da igreja. Durante algum tempo nós achávamos que os pastores eram esses anjos. Nós tínhamos costume, né? Não sei se vocês já ouviram isso. O anjo da igreja, o pastor fulano de tal. Anjo é mensageiro. Escreve ao mensageiro da igreja. Está falando de uma pessoa física ali. Amém? E possivelmente apóstolos, porque apóstolos são mensageiros. Apóstolos trazem uma mensagem. Alguém está me ouvindo? Recebem um encargo da parte do Senhor para serem uma voz, uma expressão. E por isso há muitas pessoas que precisam se alinhar e identificar quem é o seu pai, quem é o seu líder, para que essa voz possa ativar em sua vida, sabe, os recursos que ela precisa, trazer a direção que ela precisa. Existem outras vozes, são boas vozes, são vozes de Deus também, mas não é o mensageiro de Deus para a tua vida. Para cada igreja havia um mensageiro e uma mensagem específica. Era uma igreja contemporânea, sim ou não? Inclusive numa mesma região, Ásia Menor. Mas havia uma mensagem específica, havia um encargo específico para cada igreja e para cada mensageiro. O mensageiro, ele tinha a responsabilidade de transmitir para a igreja a mensagem. A mensagem não é uma pregação. Eu estou falando desse encargo dado por Deus. Quando Deus chama alguém para escrever uma visão, Deus dá uma mensagem, Deus dá um encargo. E essa voz, essa expressão, aleluia, tem endereço certo. Obrigado pelo teu amém. Tem as pessoas certas. Nós não vamos mais à igreja porque essa igreja, ela oferece isso para minha casa, oferece isso para minha família, porque essa igreja está mais perto de casa, porque essa igreja tem uma infraestrutura. Eu gosto das pessoas que estão lá. Nós estamos numa igreja porque sabemos que ali tem um mensageiro de Deus, enviado por Deus, um apóstolo do Senhor para nossas vidas, e eu preciso ouvir aquela palavra, eu preciso receber desse Espírito, porque isso ativa coisas na minha vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios, é isso? Capítulo 12, versículo 18. Diz assim, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Fala assim comigo. O mesmo espírito. Aqui não se trata do Espírito Santo. Concordam comigo? Não estava se falando do Espírito Santo aqui. Mas que espírito é esse? Uma entidade, um ser espiritual? Não. É justamente, sabe, o sentir que havia no coração de Paulo. O que Deus havia colocado sobre a vida de Paulo era recebida por Tito com o mesmo discernimento, no mesmo espírito. Lembra de Moisés? Estava pesado para ele. Então Deus disse, prepara aí 70 dos anciãos, experimentados, gente boa, gente capaz, gente que traz um espírito de paternidade sobre eles, e vai até a tenda. Eles vão estar ali. Eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou repartir sobre eles, para que junto com você eles levem a mesma carga. Porque se vamos trabalhar lado a lado, precisamos trabalhar num só espírito. Vou dizer de novo, precisamos trabalhar num só espírito. Eu não estou falando aqui do Espírito Santo, isso é base para nós, mas eu estou falando aqui da mesma visão, estou falando aqui do mesmo discernimento.
Eu não estou falando de estilos, da mesma forma de falar. Nós não temos que fazer aqui, sabe, tudo que o Eric faz, como ele faz. Não é isso que eu estou dizendo, o gesto. Tem gente que acha que é isso é copiar. Não é isso que nós estamos falando. Cada um é uma pessoa individual, que tem suas características, sua personalidade, e Deus respeita isso, Deus valoriza a individualidade. Mas no que concerne à edificação desta obra, nós temos que fazer todos no mesmo sentir, no mesmo propósito, no mesmo coração. Não pode haver entre nós um espírito diferente. E eu não estou falando nem um espírito mau, um espírito contrário, não. Eu estou falando um espírito diferente. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas às vezes uma pessoa sai de um ministério, de uma igreja, e vem, lá no nosso caso, algumas pessoas chegaram no nosso ministério. Nós começamos o nosso ministério lá no Embu das Artes, numa casa. E eu quero que você entenda que 80%, quando nós começamos, 90% das pessoas, quando a igreja tomou forma, quando nós fomos para um salão e organizamos a igreja local lá no Embu das Artes, 90% da igreja era composta por pessoas que haviam nascido de novo, ali. Amém? O que eu quero dizer, não tinha nenhum crente de outra igreja. Porque os outros 10% eram pessoas que haviam se desviado e que agora se reconciliaram. Então eu tinha uma igreja 100% de pessoas que estavam começando. Amém? Sem experiência de igreja, e aqueles que tiveram, ficaram muito tempo fora da igreja, desviados. Isso eu estou falando nos primórdios. Agora nós estamos numa proporção de 80% de filhos nascidos na casa e 20% de pessoas que foram transferidas, que vieram de outro ministério, que migraram para o nosso ministério. E às vezes o que acontece é que nesse processo de migração, algumas pessoas vêm, e elas vêm com o espírito da igreja, vêm com o espírito do líder. É bom, amém? É bom, não estou dizendo que é um espírito errado, mas é um espírito diferente. E se eu vou edificar junto aqui, eu não posso edificar num espírito diferente, porque isso vai chocar. A divisão já está, a base para a divisão já está estabelecida. Se nós vamos trabalhar juntos, precisamos trabalhar no mesmo espírito, num só espírito. Amém? Paulo se certificou que Tito tinha o mesmo espírito. Aleluia. Os 70 precisavam ter o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Aleluias. Por isso, de repente, algumas pessoas primeiro vão ter que sentar, vão ter que ser treinadas, capacitadas para absorver o novo espírito. E não dá para absorver o novo espírito sem abrir mão do velho espírito, sem renunciar o velho espírito. Agora, se você não quer renunciar o velho espírito, então volta para o lugar de onde você veio. Não faz sentido. Se você quer que aqui seja como lá, então volta para lá, meu irmão. Porque lá então estava bom para você, estava certo, estava te satisfazendo. Agora não tente fazer daqui o que era lá. Não estou dizendo que você vai ter que abandonar tudo que você recebeu lá, mas um monte de coisa você vai ter que abrir mão. Você vai ter que se despojar disso. Porque você precisa receber o espírito da casa. Você precisa receber o DNA da visão aqui, para que a gente certifique que todos estamos fazendo o mesmo. E não importa em que lugar, em que função, mas estamos no mesmo espírito, na mesma visão, o mesmo DNA. Não tem corpo estranho entre nós. Amém? Precisa. Então a gente submete essas pessoas a um processo justamente para que haja um despojar. Primeiro, despojar. Porque a primeira coisa no processo de construção é desconstrução. Não adianta você tentar dar alguma instrução sem que primeiro você faça uma desconstrução. Até no natural, quando você entra no terreno para construir, primeiro você vai ter que destruir. Mesmo que nada tenha sido edificado lá, você vai ter que destruir. Você vai ter que cavar buraco, você vai ter que abrir vala. Vai ou não vai? E a princípio o que você vai ver ali é uma bagunça, algo feio, mas tem um processo. Estranho, desconfortante, incomodante. Amém? Agora mesmo, nós, como eu disse para vocês, a boa notícia que nossa família foi ampliada e o meu filho e a minha nora, eles moram no mesmo quintal. A gente tem um quintalzinho lá de 1.500 metros, é uma chacarazinha, no meio do mato, gostoso, vocês não têm ideia.
Por isso que eu sou esse cara light assim, sabe? Obrigado pelo teu amém. Eu moro num lugar privilegiado, no meio das árvores, amém? Os vizinhos tudo longe, uma maravilha, amém? Maravilha, no meio do mato assim, gostoso. E aí, quando minha filha era viva, ela casou e construiu a casa lá. E aí depois ela faleceu e a casa ficou por um tempo lá. E aí o meu filho casou e foram morar lá. E agora, como nasceu o segundo netinho, antes de nascer, a gente falou, vamos ampliar a casa aí, né? Vamos fazer mais cômodos e tal. E está aí, numa reforma, ampliando lá a casa. Oh meu Deus, que incômodo, que coisa desconfortante, amém? Mas por que a gente encara isso? Porque a gente tem a visão do produto final. Há um propósito nisso que estamos fazendo, amém? Há um propósito nisso que estamos fazendo. Então no começo, agora já começou a tomar forma, mas no começo era uma verdadeira bagunça, aparentemente falando. Uma desordem, um desconforto, mas havia a parte de um processo. Então, como parte desse processo, tem que haver uma desconstrução, sabe, de mentalidades, tem que haver, para que depois você comece então a instrução, amém? A instrução, e aí você vai dando, porque agora você já confrontou paradigmas, mentalidades que, sabe, não eram erradas, mas eram diferentes. E que não dá para fazer isso junto, porque senão vai criar duas visões. E divisão não é necessariamente pegar um grupo de pessoas e sair e abrir outro salão. Divisão é ter duas ou mais visões operando conjuntamente. Precisamos nos certificar que todos tenham o mesmo espírito. Amém, queridos? Então esses processos na casa não é simplesmente para restringir, limitar, confinar. Não. É parte de um treinamento e desenvolvimento, para que você esteja preparado, capacitado. E é isso que vai trazer a maturidade que você precisa para administrar os assuntos do reino na tua vida também. Você vai ganhando autoridade pessoal. O que é isso aí, gente? É meu tempo que acabou? Também não precisava fazer desse jeito, né? Quase matou eu do coração. Você que era a polícia que estava entrando aí já. Estou devendo nada para ninguém, Senhor, a não ser o amor com que amamos uns aos outros. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, que o Senhor manteve meu coração a salvo. O Eric não considerou o meu coração, mas tu consideraste, Senhor. Não foi tu não, né? Quem apertou esse botão não considerou, Senhor, meu coração. Mas não impute o pecado do teu servo, da tua serva, Senhor. Está debaixo de ordem. E nós estamos aqui para servir em ordem, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Seguimos depois do intervalo, amém?